Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos dando abertura a mais um programa Voz das Assembleias de Deus e é sempre um prazer ter você como nosso espectador, nosso companheiro, nossa companheira nessa caminhada gostosa que fazemos até às 16 horas através das palavras maravilhosas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O desejo do nosso coração é que você esteja bem, que a sua casa esteja debaixo da proteção e bênção divina e que neste momento você possa estar aí assentadinho na frente do seu aparelho de TV, sem o menor dos problemas, sem a menor das frustrações, ou seja, com o coração grato, pleno, cheio de oportunidades da parte de Deus, para que você possa assistir à nossa programação e ser edificado. Porém, é possível que alguém que esteja nos assistindo nesta hora não esteja vivendo esses dias. É possível que alguém que esteja nos assistindo nesse momento esteja numa situação exatamente contrária a esta. Uma pessoa que está passando por problemas com doenças em si mesmo ou em seus entes queridos. Uma pessoa que está passando por lutas de ordem profissional, o desempenho profissional não está bem, é possível que alguém esteja até mesmo desempregado. Quem sabe você, querida ou querido espectador, estão passando por dificuldades no seu relacionamento conjugal e todas as portas parecem estar fechadas. Porém, o Senhor Jesus nos dá a garantia na tua palavra que enquanto nós depositamos nele a nossa fé, sempre teremos a esperança de que dias melhores virão. E é por isso que com muita alegria nós estamos juntos mais uma vez. Batemos a porta da tua casa e quando você ligou o seu aparelho de TV e sintonizou na nossa programação, é como se você abrisse as portas da sua casa e nos convidasse para entrar. E olha, nós estamos entrando mesmo com muito respeito, com muita gratidão pela sua audiência e trazendo para você uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, um recado de Deus para o seu coração. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria, ela vem ao amanhecer. Pode ser turbulento o mar desta vida, mas com Cristo no barco, Ele poderá, sem dúvida nenhuma, dar ordem ao vento e às águas para que nós possamos então viver momentos melhores. Querido, eu quero te dizer que ao longo dessa programação, é esta mensagem que nós iremos transmitir a você. Mensagem que não sai das nossas vãs filosofias, mas que é extraída das páginas do Santo Livro, a Palavra de Deus, que aliás está aqui, pertinho da nossa estante, aqui da nossa plataforma, onde nós posicionamos todo um conteúdo rico para abençoar a sua vida. São conteúdos que falam desta mensagem, conteúdos que renovam a nossa fé, na medida em que mostram o Cristo vivo, e que a palavra dita aos apóstolos está em pleno vigor para cada um de nós, e que a palavra dita a cada um, ou por cada um dos apóstolos, inspirada pelo Espírito Santo, também é palavra de Deus na nossa vida. No programa desta tarde, nós iremos falar justamente sobre isso, sobre o ministério apostólico, com base na vida e obra do Espírito Santo, na vida dos santos apóstolos do Senhor. Deus há de trazer para nós uma palavra abençoadora para a nossa vida. Portanto, quando nós fazemos a abertura da nossa programação, e eu te convido mais uma vez a ser um dos participantes, um dos acompanhantes, um dos integrantes dessa linda e maravilhosa viagem, eu tenho certeza que por meio de sua palavra, o Espírito de Deus, Ele vai nos comunicar coisas boas, Ele vai falar aos nossos corações, e por isso você é muito bem-vindo na nossa programação. Mando meu forte e caloroso abraço à nossa igreja que está ali no Córrego dos Mouras, ali na nossa querida Ibituruna, e que com frequência tem ouvido e participado da nossa programação, e outras tantas comunidades evangélicas assembleianas de nossa cidade, que estão aí espalhadas por todos esses bairros, por todas essas regiões, não é? Tanto do lado de lá, da nossa ponte do São Raimundo, da nossa Niterói Valadarense, com as igrejas do bairro IP, do bairro São Raimundo e do bairro Vila Parque e Bituruna, como também do lado de cá, com o bairro Santa Rita e suas congregações,
o bairro de Lourdes, o bairro Turmalina, Jardim do Trevo, Carapina, Santa Helena, o nosso templo central, onde estamos aqui e de onde comunicamos essa mensagem para o seu coração. Enfim, queridos irmãos de nossas subsedes e congregações, que o Espírito de Cristo nos dirija, nos abençoe e fale fortemente ao nosso coração ao longo da nossa programação. Bom é louvar ao Senhor e render graças ao seu nome. É por isso que na abertura dessa programação, após essa palavra de acolhida e de boas-vindas, nós fazemos um pequeno corte agora para louvarmos a Deus com uma linda canção e daqui a pouco a gente volta para começar a estudar um pouco da vida e obra dos apóstolos, do ministério de Deus na vida deles e de algum modo aprendermos até o final do nosso programa o que isso significa para a nossa vida. Caminhamos com esse louvor e eu já volto falando de Bíblia para o nosso coração. Vamos lá. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Declare isso, diga: bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Eu creio nisso, Senhor, eu creio. Diga: eu quero ouvir tua voz. Quero ouvir. Fala, Senhor, as sandálias nós já tiramos, Deus. Minha alma anseia, a minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Estamos de volta para continuarmos falando sobre o ministério apostólico e os santos apóstolos do Senhor, que ao longo dos primeiros anos da igreja realizaram uma obra esplendorosa que mudou a história do mundo, uma obra que nos impactou e nos influencia até ao dia de hoje e vai continuar influenciando através dos séculos. É a obra de Deus. Hoje nós estamos falando um pouco sobre o trabalho apostólico como um paradigma para o nosso trabalho, não apenas o trabalho pastoral, mas o trabalho de cada crente a partir do seu compromisso com a obra de Deus. Eu estou me servindo aqui de um conteúdo que está nas nossas lições bíblicas, Dons Espirituais e Ministeriais,
servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. É o conteúdo das nossas lições de escola dominical que estamos tratando ao longo desse período. E uma das lições, de forma rica e preciosa, traz essa temática do ministério apostólico. Com base em Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16, a palavra do Senhor vem nos falar a respeito desse presente dado por Deus à igreja, os dons ministeriais. O Senhor levantou ministros seus para serem instrumentos dele para emprego na sua obra. E os apóstolos, ao tempo da igreja primitiva, eram parte fundamental do trabalho de estabelecimento da igreja do Senhor Jesus. Quem eram os apóstolos? Em regra, o apóstolo é aquela pessoa que conheceu a Jesus, que esteve com ele e foi chamado e separado diretamente pelo Senhor, direta e pessoalmente pelo Senhor, para o exercício da sua obra. Portanto, muitos foram os discípulos que seguiram a Jesus, mas entre esses discípulos o Senhor separou 12 e a estes nomeou, e eles receberam o encargo apostólico. O apóstolo é aquele, portanto, era aquele, portanto, que foi designado pelo Senhor com uma tarefa específica e trabalhou ao longo de sua vida no cumprimento dessa tarefa. O grupo dos 12 apóstolos que acompanharam o Senhor é chamado Colégio Apostólico, e esse é um tema exclusivo, específico daquele grupo dos 12. Não há que se falar nem numa continuidade do Colégio Apostólico ao longo do tempo e nem também na transmissão desse cargo entre homens através do tempo. Nós sabemos que hoje existe um esforço, tanto no movimento neopentecostal, como na fé de orientação apostólica romana, para sustentar a tese da sucessão apostólica. Mas isso não tem nenhum respaldo na Bíblia e muito menos na história. Nós sabemos que entre a edificação da igreja do Senhor Jesus e o nascimento da confissão romana há um lapso aí de 3 séculos, sendo que a marca da institucionalização da igreja, ela não tem nada a ver com Jesus Cristo e os seus 12 apóstolos, ela tem a ver com a conversão de Constantino, imperador romano, que ao converter-se, ele deu à igreja o status de igreja-estado, e deste modo nasce então uma orientação romana da fé cristã, que nasce obviamente em Israel e não em Roma. Porém, a partir desses ensinos, criou-se essa ideia de sucessão apostólica, em que ao longo dos séculos alguém assumiu a cadeira que era de alguém e até hoje está nela. A gente respeita essa orientação de fé, mas volto a dizer, não há base bíblica para afirmar-se isto e muito menos base histórica. O que há é um dogma que foi estabelecido e ensinado ao longo dos séculos, e esse dogma passa a ter aspectos de santidade e aspectos de inquestionabilidade, que aliás é um dos princípios do dogma, não é? O dogma é aquele ensino que não pode ser questionado. Então ele recebe, lhe é dada uma autoridade pseudo-divina, e as pessoas, não, é assim mesmo que é, e na verdade não é. Não há Bíblia e não há história para confirmar alguns dogmas, entre eles este da sucessão apostólica. O colégio apostólico, então, resume-se aos 12, inclusive Judas Iscariotes, que depois do suicídio foi substituído por escolha do Espírito Santo, e essa escolha repousou sobre Matias, que a Bíblia diz, foi contado entre os 12. Matias sucedeu a Judas em razão da sua queda e da sua morte. Amados, esta é a informação sobre, então, o colégio apostólico. A singularidade dos 12 apóstolos é baseada na Bíblia. Nós não falamos isso segundo o nosso próprio entendimento. Mas por que o colégio apostólico, então, é singular? Ora, ele é singular porque foram os únicos convocados diretamente pelo Senhor Jesus. Verbalmente, pessoalmente pelo Senhor. É singular porque só eles tiveram a oportunidade de andar com o Senhor ao longo de todo o seu ministério, de 3 anos e pouco, um ministério relâmpago, embora curto, mas assim profundo em ações, em obras, em operação de maravilhas, em milagres. Só os 12 receberam autoridade diretamente do Senhor, foram pessoalmente por ele designados. Então,
o colégio apostólico, o grupo dos 12 apóstolos, é algo especificamente separado na história, diz respeito aos evangelhos, aos textos bíblicos, e não tem nenhuma relação com o apostolado nos dias de hoje. Nós temos uma outra situação que precisamos trazer para vocês, que é a situação do apóstolo São Paulo. Vejam bem que nós temos os 12, Judas comete aquele suicídio, Matias o substitui no colégio apostólico, mas posteriormente Paulo se converte, né? Então Saulo, indo em direção a Damasco, teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus ressuscitado, e daquele encontro, daquele diálogo, Paulo encontrou um novo rumo para a sua vida, e ele foi chamado apóstolo. E ele próprio na Escritura se diz indigno de ser chamado de apóstolo pelo fato de ter perseguido a igreja do Senhor. Paulo foi um homem preparado para servir e designado para o sofrimento. Hoje em dia alguém está querendo o título de apóstolo, não é verdade? Mas não está certamente preparado para enfrentar as lutas e batalhas que esse grande homem de Deus passou. O verdadeiro apóstolo de Cristo não é aquele que quer o título para utilizar esse título em benefício pessoal. O verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus Cristo é aquele que aceita negar-se a si mesmo, abrir mão de toda uma trajetória como São Paulo fez, abrindo mão da sua convicção, abrindo mão da sua caminhada, abrindo mão da sua própria vida pessoal para cumprir o apostolado que Deus lhe havia designado. Então, queridos, um homem preparado para servir, um homem designado para o sofrimento. Temos apóstolos hoje em dia, temos pessoas que se auto-intitulam apóstolos, mas será que de fato estão prontos a passar pelo caminho que os 12 passaram e que também o apóstolo Paulo passou? Ele que, depois de tanto que fez, de tudo que sofreu, se autodenominava o menor dos apóstolos. Que coisa linda! Num tempo em que muitas pessoas estão procurando a glorificação de si mesmas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos encontrar mais pessoas com o coração de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de André, de Filipe, de Bartolomeu, de Tomé, enfim, do colégio dos 12 apóstolos, mais São Paulo, que fizeram uma grande obra para Deus a seu tempo. Agora a pergunta que vem é: os apóstolos se encerram com esses 13 ou existem outros homens e mulheres de Deus chamados apóstolos na Bíblia? Queridos, a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, nos ensina que existem sim outras pessoas que também foram chamados apóstolos do Senhor. E isso nós encontramos, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 14, e no versículo 14, onde Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos. Ora, não há nenhuma surpresa em Paulo ser chamado de apóstolo, afinal ele o era, mas para nós é uma novidade nós abrirmos a Bíblia no livro de Atos e encontrarmos um outro homem sem tanta tradição no meio evangélico, não é? Pouco se fala de sua obra, mas ele é chamado apóstolo do Senhor. E se ele é chamado de apóstolo, não há por que nós negarmos isso. A palavra de Deus é quem vai dizer, e ela diz exatamente assim: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Bom, então nós encontramos aqui uma outra citação apostólica, Barnabé. Agora, querido, não apenas para o nome desse apóstolo, veja o conteúdo da mensagem apostólica. O conteúdo da mensagem apostólica é o conteúdo da rejeição da adoração. No contexto do capítulo 14, Deus opera um grande milagre pelas mãos de Paulo e Barnabé. E o povo daquela cidade, idólatra que era, começa numa intenção de adorá-los, numa intenção de reconhecer neles a origem daquele milagre. Então a Bíblia diz que os apóstolos Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes, que é um hábito judaico para mostrar contrariedade, para mostrar, é um ato de negação. Eles rasgam as suas vestes, saltam no meio da multidão e digam: não façam isso. Nós somos homens como vocês também. Atenção àquele que quer posição na obra de Deus.
Atenção àquele que procura glória própria. Atenção àquele que quer o título apostólico. Veja a mensagem de um verdadeiro apóstolo. Varões, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, mas vos anunciamos que vos convertais. A mensagem apostólica é a mensagem da anulação do ego, a anulação da vaidade pessoal. E, em segundo lugar, é a mensagem que comunica a conversão, a mensagem que chama os homens para uma nova vida. Ele diz: vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Queridos, aqui nós temos dois aspectos fundamentais da mensagem de um verdadeiro apóstolo. O verdadeiro apóstolo é aquele que não anuncia a si mesmo, não declara a respeito da sua própria obra. É aquele que aponta para o Deus vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, que anuncia a necessidade do arrependimento e que glorifica a Deus com a sua vida. Então nós vemos Barnabé como um outro apóstolo apresentado, e ainda na carta aos Romanos, capítulo 16 e versículo 7, nós iremos encontrar uma outra citação a apóstolos do Senhor. E aqui o apóstolo São Paulo, mais uma vez, está falando sobre pessoas que com ele trabalharam e que fizeram um maravilhoso trabalho para Deus. Ele os chama de apóstolos, e curiosamente aqui há uma mulher entre as pessoas que são chamados apóstolos. E aqui eu quero fazer uma afirmação fundamental para vocês. Em Romanos capítulo 16 e versículo 7, a palavra de Deus, através da boca do apóstolo, ou da caneta do apóstolo Paulo, diz: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros nas prisões, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Então Paulo está mandando uma saudação para duas pessoas, Andrônico e Júnia. Ele afirma que eram parentes seus, que se distinguiram no meio dos apóstolos, ou seja, eram apóstolos com outros e se destacaram no meio deles. Agora perceba, querido, que aqui, numa nação de tradição patriarcal, num país de tradição patriarcal, em que as mulheres não tinham liberdade de galgarem degraus e posições, Paulo está chamando Júnia de apóstolo. Perceba, querido, que apóstolo não é um título pessoal, apóstolo não é um cargo de ministério, apóstolo não é intitular alguém em razão do trabalho que ele faz. Apóstolo é aquele que foi comissionado pelo Senhor para fazer uma obra e a faz com diligência, não procurando títulos. Júnia não era ministra, ela não ocupava lugar no colégio dos apóstolos, não era obreira, vamos dizer assim, não tinha título ministerial, não tinha nada disso, mas era uma trabalhadora do Senhor, e Paulo a distingue, chamando-a de apóstolo. Não pelo título, não por posições, não por fazer parte de um colégio apostólico, mas simplesmente por trabalhar para Jesus, fazer a obra de Deus, trabalhar com dedicação. Mais uma vez aqui, nós estamos vendo que a questão apostólica não está associada ao ego de ninguém, não foi instituída por Deus para que alguém almejasse essa posição para procurar brilho próprio, mas o apóstolo é designado pelo Senhor, muitas vezes para o sofrimento, e os 12 para o sofrimento e para a morte. Mas em seus martírios, o Senhor estabelecia a sua igreja, e a igreja está aí até hoje, porque foi aberta por Cristo, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Os apóstolos do Senhor viveram vidas simples, vidas de trabalho, sem glória própria, sem luz pessoal. Morreram em terríveis martírios, em dificuldades tremendas, mas o nome do Senhor foi glorificado na vida deles. E ainda hoje o Senhor tem chamado homens para o desenvolvimento da obra apostólica, missionários e missionárias que estão em nações não alcançadas, fazendo a obra de Deus. Homens e mulheres que não procuram títulos de apóstolo e nem o têm, mas estão fazendo o trabalho apostólico, ganhando almas entre pessoas de tribos, povos, línguas e nações. Desbravadores, homens que fizeram de suas vidas algo que simplesmente procurava glorificar a Cristo e cumprir a grande comissão do Senhor. São apóstolos, homens e mulheres espalhados por este mundo. Pergunte-os se tem um título pastoral, evangelístico, presbiterial, diaconal, nada.
O prazer dessas pessoas não é ter o título. O prazer dessas pessoas é trabalhar para o Rei da Glória, porque sabe que lá na eternidade o nosso nome está escrito no verdadeiro lugar, no livro da vida, e isso nos basta. Que a carreira apostólica nos ensine a valorizar isto, a fazermos a obra de Deus e nos ensine a ter um olhar crítico para perceber nessa geração pessoas que não estão procurando servir a Deus, mas estão servindo a si mesmas, aos seus próprios projetos pessoais, buscando o título apostólico apenas para poderem se refestelar em tronos, em mesas, em poltronas de honra humana. Mas Deus os conhece, como também conhece o coração daqueles simples homens e mulheres de Deus, que têm doado as suas vidas, verdadeiros apóstolos, sem mansões, sem riqueza e sem reconhecimento denominacional, mas com um grande galardão diante de Deus, por serem anunciadores do Evangelho. Esta é a palavra que nós deixamos com vocês neste momento e voltamos com mais uma canção para enlevo espiritual da nossa vida, e daqui a pouco a gente volta com mais um trecho da palavra de Deus para os nossos corações. Vamos louvar ao Senhor e a gente já volta. Vamos lá. Quem quer e por Jesus a nova proclamar nos centros de aflição, misérias, mal e dor, cristão, anunciar que o Pai quer derramar o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. E de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. No mundo de horror, a luz então enfim brilhou, que veio dissipar as sombras de terror. Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. E de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. É o Consolador que traz a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizei que veio já com
Fui te proclamar que Deus quer derramar o dom consolador. Estamos de volta após esta linda canção para pregarmos a palavra de Deus e ministrarmos uma palavra de bênção, uma palavra transformadora para a sua vida. Para isso, você que tem aí uma Bíblia pertinho da sua mão, eu te convido para abri-la comigo no Evangelho de João, capítulo 9. E nós iremos ler um fragmento de um texto que narra um dos grandes milagres realizados pelo Senhor Jesus. João, capítulo 9, do versículo 6 em diante, o texto diz o seguinte: tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, o cego e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado mendigando? Uns diziam: é ele, e outros: parece-se com ele. Mas ele dizia: sou eu. Diziam-lhe eles: como se abriram os seus olhos? Ele respondeu-lhes dizendo: o homem chamado Jesus. Amém. Que palavra maravilhosa. Queridos, o capítulo 9 do Evangelho de João se inicia com esta narrativa. E essa narrativa se estende, porque este cego foi curado pelo Senhor, voltando, portanto, a ver perfeitamente, e ele, ao invés de receber a alegria e satisfação do seu povo, enfrentou foi uma luta tremenda. Jesus o havia curado, e o simples fato de Jesus Cristo ter feito esse milagre já foi motivo para enfurecer os fariseus, que buscavam a todo tempo a ocasião para atacar o ministério e a palavra que Jesus pregava. É fato que a mensagem de Jesus não era uma mensagem agradável para que eles ouvissem, porque os fariseus eram hipócritas, eram religiosos perfeitos, mas pessoas sem vida espiritual. Qualquer semelhança com os cristãos do tempo de hoje não é mera coincidência. Estamos ainda vivendo este tempo, um tempo em que as pessoas são repletas de formalismo religioso e completamente vazias de vida espiritual. Jesus encontrava-se com essas pessoas, esses fariseus com quem ele convivia, e eram frequentes os atritos. Eles tentavam pegar Jesus em algumas situações, e Jesus lhes sobrepujava em sabedoria e em unção, e a coisa ia ficando a cada dia mais séria. A cada dia que passava, a cruz estava mais próxima, e esses fariseus rangiam os dentes. Eram os religiosos da época. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque os religiosos deste tempo também estão de costas voltadas para Deus. No episódio que nós acabamos de ler, Jesus se depara com um cego, passando pelas ruas daquela cidade, um cego de nascença, um homem que jamais havia na vida tido a oportunidade de vislumbrar, de contemplar as belezas de Deus, a obra da criação, e as pessoas o imputavam como pecador, as pessoas o acusavam da prática de pecado, ou de seus familiares, e eles, ao invés de glorificarem a Deus por sua cura, ficavam debatendo entre si: mas quem é o pecador? Esse homem nasceu cego, ele está pagando algum pecado? Ou será que parentes seus pecaram e por isso ele nasceu assim? Não é assim que os seres humanos vivem nesse tempo? Buscando uma justificação pelos erros de alguém, buscando a culpa quando alguém é castigado ou sofre algum tipo de revés ou afronta. E quando alguém é abençoado, eles ficam procurando méritos nessas pessoas, anulando a cruz de Cristo, como se eu fosse abençoado por um mérito meu, como se eu fosse salvo por um mérito meu, como se eu conseguisse abandonar a vida de pecado por ser um homem ético, de bom caráter. Nada disso, senhores.
O segredo da vitória do verdadeiro cristão está no Calvário. O segredo da nossa vitória está na cruz. Jesus enfrentou a cruz, suportou a afronta, levou sobre si os meus pecados e as minhas iniquidades carregou sobre si. E é isso que faz a diferença na minha vida. Essa mensagem quer fazer a diferença na sua vida também. Mas Jesus se encontra com este cego. E após um rápido diálogo com as pessoas que estavam à sua volta, a Bíblia traz uma narrativa sui generis, completamente inusitada para nós. Jesus cuspiu no chão poeirento da Palestina. Jesus fez lodo, misturando a sua saliva ao pó daquela terra. E agora Jesus passa nos olhos deste cego aquele lodo e diz a ele: vá ao tanque de Siloé e lava o seu rosto ali. E quando você se lavar, você será curado, você passará a ver. E a Bíblia diz que aquele cego obedeceu ao que Jesus lhe dissera. Perceba que aquele cego nunca tinha visto a Jesus. Ele nem sabia com quem ele estava falando. Poderia ser Jesus, poderia ser qualquer uma outra pessoa. Alguém poderia estar zombando dele, passando saliva em seus olhos, submetendo-o a algo inusitado, a algo a princípio vexatório, algo até desrespeitoso. E agora, este cego que ouvira falar tantas vezes de paralíticos que Jesus mandou levantar, de endemoniados que foram libertos por ele, agora este cego recebe de Jesus uma palavra diferente. E Jesus lhe diz: vá ao tanque de Siloé. Cego estava, cego continuou. Ele precisava obedecer. Talvez se fosse eu ou você, esse cego diria: mas o que é isso? Que situação humilhante! Onde está então os milagres que eu tenho ouvido dizer? Onde está o Jesus que levanta os paralíticos, que agora me suja os olhos e eu ainda tenho que procurar um tanque para me lavar? Cego estava, cego continuo. Mas ele não fez nada disso. Ele obedeceu a palavra que o Senhor lhe ordenara. E agora ele caminha para Siloé, certamente levado pelas mãos de alguém. E quando ele se lava naquele tanque, a Bíblia diz que de forma maravilhosa e inexplicável, sobrenatural, os seus olhos se abriram e aquele homem voltou a ver, ou passou a ver, porque era cego de nascença, e glorificava a Deus como uma criança, pelo privilégio de voltar a ver, de passar a ver e de poder agora desenvolver a sua vida. Querido, o Espírito Santo está falando aos nossos corações nesta tarde. Muitas vezes, da parte de Deus, nós vivemos situações que nós não compreendemos, situações que para nós é difícil de aceitar e entender. Mesmo nós cristãos, quando passamos por batalhas na nossa vida, nós às vezes lutamos contra essas batalhas, nos posicionamos contra Deus, questionamos tudo o que Ele nos faz e somos ingratos para com Ele. Jó não fez desta maneira, mas no momento da sua aprovação ele foi capaz de dizer: eu receberia de Deus o bem e também não receberia o mal. Não me importa, Deus me deu as coisas, Ele me tirou, eu continuo glorificando e bendizendo o nome do meu Deus. Assim fez o cego. Ele não questionou, por mais estranho que parecesse aquele cenário, ele obedeceu à ordem do Cristo. E quando ele chega em Siloé e se lava, então todo o mistério se revela e ele volta a ver, ou passa a ver, e recebe uma nova vida. As pessoas que o conheciam e o viam sempre ali maltrapilho, às vezes, talvez sujo, mas agora ele se lavava no tanque de Siloé. E as pessoas começam a dizer: mas veja, parece com aquele cego, é ele mesmo? Ah, parece com ele, eu acho que é ele. E ele dizia: sou eu mesmo. E ele dizia: mas como? Você está vendo? E ele respondeu dizendo: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos, me mandou que eu me lavasse em Siloé, eu me lavei e eis aqui estou vendo. Oh, que coisa linda! Precisamos agradecer a Deus. Tudo que Deus nos faz é no sentido de que nós possamos render graça ao seu nome, declarar e proclamar o seu nome como nome poderoso. Assim como Paulo e Barnabé, no início de nossa fala, não aceitaram para si a glória do milagre que Deus fizera, assim também o cego declara louvores ao nome de Jesus. As bênçãos que você tem alcançado, o privilégio de viver, o privilégio de ter uma família, um trabalho, um ganha-pão, um sustento, as coisas mínimas do dia,
Você tem tributado a Deus a glória devida ao nome dele? Você tem sido grato ao Senhor pelas bênçãos que Ele lhe tem dado? O cego, que se lava em Siloé, traz para nós uma lição de obediência e logo na sequência uma lição de gratidão. Submeta-se ao governo de Deus. Aceite as imposições do Mestre, mesmo que você não compreenda, no final ela terá uma proposta de bênção para a sua vida. Segundo, glorifique a Deus por tudo que Ele te faz, porque Deus, em Cristo Jesus, faz novas todas as coisas em nossa vida, para a glória do nome dEle. Mas eu quero deixar uma indagação para você, a partir dos dramas daquele cego, para falar dos seus dramas pessoais e dizer que Jesus Cristo é a solução para todos os dramas da nossa vida. Mas agora nós vamos parar e vamos louvar a Deus. E na sequência eu volto com o encerramento dessa mensagem, apresentando então a Jesus como a solução para os dramas da nossa vida. Caminhemos, porque Deus tem uma palavra para nós ainda nessa tarde. Vamos louvar ao Senhor e a gente já volta. Vamos lá. A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem para decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo e o seu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Voltamos para a conclusão da nossa mensagem e hoje nós estamos falando do cego que foi curado pelo Senhor ao lavar-se no tanque de Siloé. Ah, que experiência gloriosa! Este cego, de nascença, recebeu de Jesus um grande milagre, mas para receber esse milagre, ele teve que passar por uma situação bastante diferente. Jesus curou várias pessoas, fez milagres extraordinários, mas nunca
Ninguém passou pela experiência que esse cego passou. Seus olhos foram untados com um barro formado pelo pó da Palestina e a saliva de Jesus. E ele não foi curado naquele momento. Ele vai lá em Siloé lavar-se e só então depois ele é curado. Obediente, ainda que não pudesse compreender o sentido daquilo que Jesus fazia. Submisso, caminhou humildemente até Siloé. Durante a sua caminhada, talvez muitas dúvidas pairassem sobre sua mente e ele dissesse consigo mesmo: será que eu vou ver? Será que de fato eu vou ser curado? Será que aquela voz que eu ouvia era Jesus mesmo? Será que não era alguém brincando comigo, fazendo hora com a minha cara? Mas eu vou lá em Siloé. Era o mestre, sim. Não é possível que alguém fizesse isso comigo. É o mestre que me falou. É a palavra que o mestre me deu. Vou, e quando vai, ele então é curado. E ele volta vendo e principalmente glorificando a Deus e não a si mesmo pela sua grande vitória. Agora, era uma vida dramática daquele cego, com certeza. Era uma vida de dramas. Quais eram os dramas vividos por aquele cego? Obviamente, para nós entendermos esse drama, nós precisamos analisá-lo não na cultura brasileira, não na cultura ocidental, mas na cultura judaica. E na cultura judaica daquele tempo. Naquele tempo, a pessoa que era cega, ou tinha qualquer outra deficiência, fosse física, mental, de qualquer natureza, a pessoa que portasse necessidades especiais de alguma ordem, sofria muito com o preconceito das pessoas do seu tempo. E o primeiro drama daquele cego era este: era viver carregando consigo as marcas de uma vida sofrida pelo preconceito e pela discriminação. Não era fácil, com certeza. Por outro lado, a cultura ocidental desse tempo orienta, incentiva e desenvolve um trabalho de inclusão para as pessoas com deficiência, sobretudo para os cegos. Os cegos trabalham, os cegos são alfabetizados, não é? Eles leem em braille, eles têm computadores adaptados, tanto com teclado em braille como também com leitor de voz. E eles conseguem trabalhar, eles conseguem ser produtivos, eles conseguem desenvolver as suas vidas, apesar de uma limitação biológica. Mas naquele tempo, a Bíblia diz: não é este aquele que estava assentado mendigando? Outro drama desse cego era a incapacidade de dar conta de sua própria vida em virtude do abandono social que ele vivia. Esse cego tinha muitos dramas, mas eu quero dizer que ter dramas pessoais não é coisa comum daquele cego. Todos nós temos o nosso drama, todos nós temos a nossa frustração. Eu quero convidá-lo nesta hora a olhar para dentro de si mesmo. Eu quero que você seja capaz nesta hora, ou capacitado pelo Espírito Santo, para encontrar-se consigo mesmo e reconhecer os seus dramas pessoais, as suas limitações e suas fraquezas, as suas agonias, as suas mágoas e os seus traumas, os seus fracassos pessoais. Quantas pessoas são muito bem-sucedidas nos negócios, mas um verdadeiro fracasso como esposo, esposa ou pai. Quantas pessoas procuram ser exemplares pais de família, mas são um fracasso no convívio social e profissional. Quantas pessoas buscam diligentemente superar as suas deficiências, mas lhes falta saúde. Enfim, quantos são os nossos fracassos? Quantos homens têm sucesso em suas vidas, mas espiritualmente são perfeitos fracassados, ateus, incapazes de crer, apesar de todas as evidências de que há um Deus e que esse Deus se apresenta na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Quantas pessoas recebem troféus como homens de sucesso nos negócios, mas são potenciais suicidas, doentes mentais, escravos do capitalismo, dominados pela instância do dinheiro. Quais são os seus dramas? Meu querido, eu quero dizer a você que a resposta para os dramas do cego foi a pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando ele ouviu a voz de Jesus e obedeceu ao mandame que o Senhor lhe dava, ele recebeu a maior vitória de toda a sua vida e ele foi capaz de superar os seus dramas pessoais. Todos os seus conflitos pessoais foram lançados por terra, porque ele ouviu a voz de Jesus,
obedeceu ao que o Senhor lhe dizia, e uma nova vida lhe foi aberta, permitindo que ele passasse a glorificar a Deus com a sua vida. Quais são os seus dramas pessoais, meu querido? Eu quero lhe dizer, como homem de Deus, como um servo de Cristo, não importa quais sejam os seus dramas pessoais, em Cristo Jesus você vai encontrar a resposta para os grandes dramas da sua vida. Oh, me faltaria tempo para dizer, só nos evangelhos, quantos homens e mulheres encontraram em Cristo a solução para os seus dramas pessoais. Eu teria que lhes falar de Maria Madalena, a prostituta que foi lançada aos pés de Cristo numa sentença de condenação, mas nas palavras de Cristo ela encontrou resposta para os dramas de sua vida. Eu poderia falar da mulher samaritana, que também teve um encontro dramático com o Senhor Jesus no poço de Jacó, mas ouvindo as palavras de Cristo, ela encontrou o Messias e teve uma resposta para os grandes dramas de sua vida. Eu poderia falar dos apóstolos, como Pedro, João, Tiago e André, que pescavam no mar da Galileia, desesperançosos num tempo em que Israel vivia sob a escravidão romana, mas ouviram o chamado de Jesus, deixaram de ser pescadores entre milhares de outros tantos homens comuns e gravaram seus nomes nas páginas da história, porque ouviram a voz de Jesus e seguiram o que Jesus lhes mandou. Nos faltaria tempo aqui para falar de tantas pessoas. A viúva da cidade de Naim, que ia sepultar o seu filho, mas encontrou-se com Jesus, que tocou naquele esquife e disse ao jovem: levanta-te. E o jovem levantou-se vivo e foi entregue à sua mãe, que venceu o maior drama de sua vida, que era perder o único filho que tinha. Ela, que já viúva, necessitava tanto do apoio daquele filho para poder sobreviver. Os dramas de Maria e Marta, que ao perder o seu irmão Lázaro, perderam também a expectativa de viver e clamaram a Jesus, que veio ao seu encontro. E mesmo após 4 dias, Lázaro foi-lhes devolvido vivo. E bem, porque a palavra de Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E o grande drama daquela família foi solucionado. Para além dos homens da Bíblia, querido, eu posso lhe confessar a Jesus como aquele que resolve os nossos dramas. Neste ano de 2014, eu posso lhe dizer que você está diante de alguém que teve os seus dramas pessoais resolvidos por Cristo. Eu também, um dia me encontrei com esse Jesus maravilhoso, Conselheiro Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E Ele transformou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele trabalhou e trabalhou muito no meu ser. E eu quero te dizer que esse Jesus, Ele também pode mudar a história da sua vida, pode transformar você, pode resolver os seus dramas pessoais. Pastor, eu sou um ébrio, eu sou um alcoólatra, eu sou um viciado em drogas, eu não tenho jeito para mim, eu não consigo me libertar. Jesus é a resposta para os grandes dramas da humanidade. Quais são os dramas da humanidade nos dias de hoje? Quando nós abrimos a Bíblia no Evangelho de Mateus, especificamente no capítulo 24 de Mateus, Jesus passa a traçar um cenário do tempo atual. Alguém pergunta a Jesus sobre os sinais de sua vinda. Então Jesus passa a declarar a respeito do tempo do fim. E quando ele faz isso, ele descreve o cenário do nosso tempo. Ele fala do aumento da violência e da criminalidade. E o que nós temos visto nos dias atuais, sobretudo no Brasil, eventos que nos falta crer, nos falta capacidade para acreditar que sejam verdade. Recentemente em Guarujá, no estado de São Paulo, nós tivemos que terrivelmente contemplar aquelas cenas que passaram nas TVs e pela internet de todo o Brasil, em que grupos de uma comunidade espancou até a morte uma mulher que foi acusada injustamente do cometimento de um crime. Aquela barbárie praticada nas ruas de Guarujá, no estado de São Paulo, vista na internet e na TV por milhões de pessoas pelo Brasil, foi incapaz de posicionar o Brasil, foi incapaz de fazer com que o Congresso Nacional desse país se mobilizasse. Uma mulher sendo arrastada pelas ruas, terrivelmente espancada por uma multidão, foi incapaz de produzir nos nossos representantes, deputados e senadores,
um repúdio que fizesse com que eles se reunissem lá para fazer alguma coisa em prol do combate à violência e à criminalidade no nosso país. Vimos recentemente também, em um país africano, na Nigéria, um grupo terrorista de origem muçulmana, fanáticos fundamentalistas islâmicos, sequestrarem mais de 200 meninas e condená-las a viverem afastadas de seus pais, simplesmente pelo crime de estarem estudando em um colégio cristão. Os governos se mobilizam numa tentativa de resgatar aquelas crianças, mas ninguém pode dar ao mundo nenhuma esperança de que essas meninas sejam encontradas vivas. Quem sabe estejam agora vivendo sob exploração sexual, quem sabe estejam já mortas. Mas, querido, são os dramas do nosso tempo. A violência, o egoísmo, o capitalismo exacerbado, o materialismo, o individualismo no coração das pessoas. Mas Jesus é a resposta para os grandes dramas da humanidade. Querido, as grandes mudanças do mundo começam em nós mesmos. Se você quer ver um mundo mudado, permita-se ser mudado pelo Espírito de Deus. E ao encerrarmos esta mensagem, eu volto a citar a você que Jesus foi a solução para os dramas daquele cego e para o grande número de pessoas que eu aqui descrevi. E Jesus é a solução para os grandes dramas da sua vida. Mude o mundo, permitindo que Jesus mude primeiro você. Abra o teu coração para Deus. Permita que o Espírito de Cristo faça a transformação que só Ele pode fazer. E Ele vai ser a solução para os grandes dramas da sua vida. Começando por mim, começando por você, uma grande mudança acontecerá. A sua casa será alcançada, a sua vida será mudada. As pessoas que te conhecem vão poder olhar e dizer: alguma coisa diferente aconteceu na vida deste homem. E você então será também um proclamador das bênçãos de Deus, fazendo como este cego, declarando: o homem chamado Jesus fez isso na minha vida. Querido, eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Nessa oração, entrega os teus caminhos a Jesus. Ouça a voz de Deus. Obedeça o que Ele te mandar fazer. E certamente os seus dramas serão solucionados e você terá uma razão para glorificar ao nome do Deus vivo. Feche os seus olhos e nesta simples oração entregue a sua vida a Cristo. Esteja conosco na igreja, aprendendo a cada dia a servir ao Senhor na beleza de sua santidade. Amado Deus, quando nós encerramos a programação desta tarde, nós apresentamos a vida desse telespectador, telespectadora, que tendo ouvido a palavra do Senhor, reconhece seus dramas pessoais e confia que em tua palavra, através da tua voz, eles vão também encontrar a solução para os grandes dramas de suas vidas. Pai, apaga-lhes os pecados cometidos. Liberta a cada um deles, Senhor, daquilo que lhes prende nesse mundo de miséria. Escreve uma nova história em suas vidas, na presença do Senhor. Cura-lhes das enfermidades do corpo e da alma, ó Deus. Que eles se tornem objeto de louvor ao teu nome, de espanto para aqueles que os virem, e que se tornem também proclamadores dessa mesma esperança. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome bendito e maravilhoso de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. Amém e amém. Querido, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu aqui me despeço de você e te peço que no próximo sábado esteja conosco. E espero vê-lo em um dos nossos templos em Valadares, durante os nossos trabalhos semanais. Que Deus em Cristo te abençoe. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Até lá.